Glória a Deus, graça e paz, querido. Seja muito bem-vindo a mais um culto sobrenatural da Sara Nossa Terra. Que bom que você já está nos acompanhando. E eu quero te convidar agora nesse momento, aí onde você está nos vendo, a parar tudo, a separar esse tempo, a dedicar esse tempo para você ouvir a voz de Deus, para você adorar ao Senhor. Então esteja conectado conosco nesse culto, ao longo desse culto. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai falar com você, Deus vai edificar a sua fé. Portanto, esteja agora conectado conosco. Também quero te pedir, se você puder, compartilhe agora esse link aí nas suas redes sociais, envie aos seus familiares, envie aos seus amigos, e eu tenho certeza que aquilo que vai te abençoar pode abençoar também outras pessoas em nome de Jesus. Então esteja conosco, vamos adorar ao Senhor agora. Então aí na sua casa, levante um altar de adoração ao Senhor e logo mais nós voltaremos com a palavra de Deus e com orações. Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és. Com as palmas, louva ao Senhor. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia. A igreja louva ao Senhor, Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom mais uma vez. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão,
de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. Aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura
Só a igreja declara o Senhor, só a igreja. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela tua bondade, tua verdade em nossas vidas. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e
Aleluia! Chegou o tempo de você trazer a sua oferta e consagrar ao Senhor o dízimo. Eu quero lembrar um texto que talvez seja conhecido a você, que está lá em Malaquias 3:10. Eu só quero lembrar, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Glória a Deus. Essa é uma promessa poderosa. E querido, eu quero dizer, nós temos o privilégio de sermos chamados por Deus, de sermos escolhidos por Deus. E somos chamados, fomos escolhidos para quê? Para sacrificar, para representar o Senhor Jesus nessa terra. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso sendo fiéis nas ofertas e nos dízimos, sendo fiéis ao Senhor, ouvindo o Espírito Santo de Deus, sendo generoso na casa de Deus, estando atentos à necessidade da casa de Deus, porque esse texto diz isso, para trazermos ao depósito do templo. Para que servem as ofertas? Os dízimos servem para a manutenção da casa de Deus, serve para abençoar a obra de Deus. Então, quando você dá uma oferta missionária, quando você traz o seu dízimo, você está concordando com o Senhor, você está concordando com a sua palavra. Então, nesse momento, você pode fazer aí a sua oferta, o seu dízimo. Você tem aqui a nossa conta, a conta da igreja para depósito. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência, e nós iremos adorar ao Senhor e consagrar cada oferta, cada dízimo em nome de Jesus Cristo. Então, prepare aí a sua oferta, faça com alegria, faça com fé, faça com ânimo, trazendo ao Senhor e apresentando ao Senhor também a tua semana, os teus dias, em nome de Jesus. Rompendo limites, quero ir além, aonde os meus olhos nunca viram e o meu coração jamais sentiu. Rompendo limites, quero ir além, aonde os meus olhos nunca viram e o meu coração quero orar agora, então, consagrando ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, cada oferta e cada dízimo, e apresentamos a Ti cada ofertante e cada dizimista. Sim, meu Pai, estende as Tuas mãos agora. Abre, Senhor, portas que estavam trancadas, estende as Tuas mãos para curar, estende as Tuas mãos para salvar, Senhor, e conforme diz a Tua palavra aqui, o Senhor nos fala
para colocarmos o Senhor à prova. Sim, Deus, nós trazemos essa palavra diante do Senhor e hoje pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor repreenda todo o mal e que o Senhor abra as janelas dos céus sobre a vida dos Teus filhos, aqueles que têm semeado, Senhor, que têm trazido a sua oferta de amor, que têm colocado o seu dízimo, Senhor, os abençoa poderosamente. Nós dedicamos e consagramos a Ti cada oferta, cada dízimo, cada semeadura, em o nome de Jesus abençoamos, amém e amém. Querido, nessa manhã nós vamos então meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu quero falar contigo nessa manhã sobre alguns alicerces, alguns princípios que precisam ser estabelecidos na nossa vida, para que a nossa vida ela tenha valor, para que a nossa existência tenha valor e para que possamos deixar um legado, construir um legado, construir algo aqui na terra, mas também construir algo para a eternidade. Eu quero que você pode abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Senhor, nós oramos nesse momento e clamamos o Teu Espírito, que o Senhor nos visite agora com sabedoria. Senhor, que o Senhor venha dar direção, que o Senhor venha estabelecer em nós a Tua presença, a Tua palavra. Senhor, afasta agora dos nossos corações todo medo, toda angústia, incredulidade, em nome de Jesus. E nos dirige, Senhor, nesse dia tão importante, tão especial. Manifesta sim do poder da Tua palavra, manifesta sim do poder do Teu Espírito, nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Graças a Deus. Amados, aqui o apóstolo Paulo, eu quero só frisar algumas palavras que ele colocou aqui, que é o começo, vamos dizer assim, do nosso texto, é onde a gente pode embasar aqui aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos desenvolver. O apóstolo Paulo, ele coloca no versículo 10, ele diz assim: conforme a graça de Deus, conforme a graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do favor de Deus, nós precisamos da presença de Deus nos abençoando para realizarmos algumas coisas, para estabelecermos a sua vontade na nossa vida. Muitas coisas nós podemos fazer somente pela graça de Deus, e muitas coisas, muitas vezes, nós não fazemos porque nos falta a graça de Deus. Então é muito importante nós entendermos que nós precisamos da graça, da presença, da autorização do Senhor sobre muitas coisas que precisamos fazer. Ele também diz, ele fala aqui sobre um sábio construtor. Nós somos construtores da nossa vida, dos nossos caminhos. Agora, o que nós vamos construir? Como nós vamos construir? Isso está na figura da pessoa que é sábia, que tem sabedoria, que leva a sua vida, que constrói a sua vida com sabedoria. E nós precisamos ser sábios construtores. Também o apóstolo Paulo coloca aqui: lancei o alicerce.
Isso é muito interessante. Nós precisamos, em tudo aquilo que fazemos, nós precisamos identificar que alicerce e se ele está sendo posto sobre todas as situações da nossa vida. Aqui ele alerta também, o apóstolo Paulo alerta, veja como cada um constrói, avalie como está sendo feito, avalie como você está se comportando, veja como cada um constrói. E ele ressalta algo fundamental aqui: Jesus Cristo é o alicerce. Então hoje eu quero falar contigo, colocando aqui alguns pontos que são determinantes para construirmos uma vida plena, uma vida de êxito, uma vida onde nós podemos ver a manifestação de Deus, como o apóstolo Paulo colocou, como sábios construtores. Eu quero colocar isso para você nessa manhã. Você tem sido um sábio construtor da sua vida? Você tem agido com sabedoria? Você tem feito movimentos, ações que constroem, que geram um legado para você aqui na terra e também um legado eterno? E é muito importante nós entendermos, Deus deseja que nós sejamos sábios construtores. Então eu quero colocar alguns pontos aqui para que nós tenhamos sim, façamos a construção da nossa vida de uma forma que tenha êxito e que tenha sabedoria. A primeira aqui que eu quero destacar, e vamos dizer assim, é fundamental, o apóstolo Paulo, ele diz aqui claramente, ele fala como sábio construtor, e ele diz, lancei o alicerce, isso está no versículo 10, e aí ele diz assim, e outro está construindo sobre ele, e aí ele chama atenção, contudo veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre um alicerce, sobre algo que é firme, sobre algo que é forte, sobre algo que é determinante. E ele fala claramente quem é esse alicerce: Jesus Cristo. Veja, queridos, o que fala alicerce? Essa palavra alicerce, ela está falando de algo que é central para aquela construção ser bem sucedida. Por que muitas coisas não são bem sucedidas? Porque às vezes estão com alicerces trocados, ou estão com alicerces fracos, fragilizados. Com isso, compromete toda a construção. Então veja, muitas vezes, trazendo essa comparação para a nossa vida, muitas vezes nós queremos edificar a nossa vida, mas os alicerces são alicerces errados. Muitas vezes a nossa vida está centralizada em nós mesmos, a nossa vida muitas vezes está centralizada na figura de outras pessoas, de forma que quando essas outras pessoas têm alguma situação, têm algum problema, ou são retiradas do nosso convívio, do nosso contexto, a nossa vida, ela começa a ruir. Então veja, muitas vezes nós queremos consertar uma construção, né? Arrumamos talvez ali uma parede que está torta, arrumamos algo que está fora do lugar e achamos que estamos resolvendo o problema. Não. Muitas vezes nós precisamos mexer onde? Mexer no alicerce. Existem alicerces errados. Muitas vezes a nossa vida está fundamentada nesses alicerces errados. E aqui o apóstolo Paulo, ele coloca primeiramente, o alicerce precisa ser Jesus. Se você puder escrever isso aí, se você puder repetir isso agora e declarar, o alicerce precisa ser Jesus Cristo. Ele precisa estar no seu coração, a sua vida, tudo aquilo que ele fez precisa estar no seu coração. Jesus precisa ser o padrão de como nós pensamos, o padrão de como nós nos relacionamos, o padrão de filho. Quando Jesus veio, ele trouxe várias revelações. Em Jesus nós vemos a revelação de Deus Pai, mas em Jesus nós vemos a revelação do Filho, a forma como Jesus se relaciona com o Pai,
a forma como ele se dirige. Então, tudo isso são padrões, são exemplos que estabelecem no nosso coração prioridades. Como que nós vamos agir, como que nós vamos atuar. Então, veja, é muito importante nós entendermos isso. Muitas vezes há alicerces das nossas vidas que estão comprometidos e esses precisam ser tirados. E o alicerce único, perfeito e pleno precisa ser colocado nas nossas vidas. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Queridos, infelizmente nós vemos muitas vezes muitos cristãos vivendo uma vida cristã sem o alicerce, que é Jesus Cristo. E aí o que acontece? A pessoa muitas vezes está fadada a não conseguir concluir a carreira da fé. Muitas vezes ela está fadada a não ter as promessas de Deus atuando na vida dela. Por quê? Porque ela está com o alicerce errado. Ela está com o padrão, com o modelo errado. Então, todas as coisas começam a ruir quando ela não está com o alicerce correto. E esse contexto que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, era um contexto onde as pessoas da igreja de Corinto estavam colocando toda a sua expectativa em homens. Em homens. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Colocamos a nossa expectativa em homens, em pessoas. Puxa, aquela pessoa poderia ter feito isso por mim, mas não fez. Puxa, aquela pessoa poderia ter me ligado, poderia ter me ajudado, mas não me ajudou. Puxa, aquela pessoa me deixou, aquela pessoa me abandonou, aquela pessoa me rejeitou. Eu não esperava isso daquela pessoa. Muitas vezes o alicerce do nosso coração está no outro. Agora, se o outro ruir, o que acontece? Nós ruímos também. E aqui o apóstolo Paulo está deixando isso muito claro. Quem precisa ser o alicerce? O Senhor Jesus. Glória a Deus. Querido, a segunda coisa para você construir uma vida plena é você olhar para os seus relacionamentos. A qualidade dos seus relacionamentos com o seu irmão. Como que se faz isso? Aí você volta de novo para a figura do alicerce. Eu preciso ter bons relacionamentos. Eu preciso saber me relacionar. Qual é o padrão de relacionamento? O padrão de relacionamento é o padrão do alicerce. Quem é o alicerce? O alicerce é o Senhor Jesus. Agora, como Jesus se relacionou? Nós vemos Jesus se relacionando com o Pai. E ali nós temos esse exemplo. Como que nós devemos nos relacionar com Deus? Como que nós devemos nos achegar a Deus? Mas também Jesus mostra o padrão de relacionamento com os seus irmãos, com os seus discípulos. E é muito importante nós vermos a figura de Jesus, como ele se dirigia, com que coração ele se dirigia ao próximo, ao outro. Qual que era o coração de Jesus nos relacionamentos? O coração de Jesus era o coração de servo. De servo. Veja, querido, muitas vezes nós queremos ser, grandes, influentes. E veja, muitas vezes essa influência, essa grandeza que talvez às vezes buscamos, ela só vem quando nós aprendemos a ser servos, a nos entregarmos e doarmos aos outros, de forma que o outro seja beneficiado, de forma que o outro esteja em evidência. E muitas vezes nós podemos pensar, puxa, mas eu vou então honrar outra pessoa, eu vou exaltar a outra pessoa, e eu como é que fico nessa, né? Muitas vezes nós podemos pensar assim, mas veja, essa é a forma que Deus tem para nos exaltar, a forma que Deus tem para muitas vezes nos curar, é quando nós liberamos favor, nós liberamos auxílio sobre outras pessoas. Jesus fez isso de forma muito aberta, exposta, clara.
Jesus fez isso sem nenhum temor. E aí nós vemos a capacidade de liderança do Senhor Jesus estava na sua humildade, na sua disposição de alcançar aquele que era de menor estatura, aquele que estava fragilizado. Nós vemos isso naquele exemplo onde Jesus lava os pés dos discípulos. Ali ele poderia pensar, não, eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu sou o Filho de Deus. Ele poderia talvez chamar seus discípulos e falar assim, agora cada um de vocês vem cá, vocês vão lavar os meus pés. Não, o que ele fez? Ele reuniu os seus discípulos e lavou os pés dos discípulos. Essa figura de servir. Então veja, como é que você pode construir a sua vida de uma forma mais plena? Repetindo aqui, primeira coisa, colocando Jesus como centro da sua vida, de todas as suas decisões, pensamentos, para onde você vai, seus caminhos, suas escolhas, Jesus sendo o centro da sua vida. Segundo ponto, construindo bons relacionamentos através de uma vida que serve ao outro. Então, é muito importante nós entendermos isso. Eu posso servir a minha esposa, ao esposo, ao filho, aos amigos, ao patrão, tudo isso fazendo como ao Senhor. E assim eu vou construindo algo na minha vida. O terceiro são as obras. Aqui, os primeiros dois, eles estão um pouco no campo da fé, eles estão um pouco no campo das emoções. E o terceiro ponto está na questão do construir, do fazer. Eu quero te perguntar, querido, as tuas obras, aquilo que as tuas mãos têm feito, elas estão gerando o quê? Que tipo de exemplo está sendo gerado sobre aquilo que você está fazendo, sobre o trabalho que você está desenvolvendo? Veja, as obras elas falam, e as obras elas testificam. Você sabia que homens serão julgados pelas obras? Sim, nós precisamos ter fé. A salvação vem pela fé. Mas veja, o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas, revelando o caráter de Cristo Jesus, para que nós façamos boas obras. E é importante nós entendermos aqui, queridos, que há uma classificação, vamos dizer assim, de obras. O apóstolo Paulo, no versículo 12, ele fala sobre ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E aí no 13 ele diz, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Olha só, se você pudesse pegar as obras que você tem feito, que você tem no seu caminho, na sua vida, você tem feito, qual seria a nota, qual seria o valor que você daria às tuas obras? E veja, querido, obras que muitas vezes você pode plantar agora, mas que servirão para a eternidade. Coisas que você pode construir agora, mas que servirão para a eternidade. Que obras são essas? Que obras são essas? Você, pai, você, mãe, você pode construir uma boa família. Como é que você constrói uma boa família? Preservando ambientes, tendo um relacionamento saudável. Você pode construir uma boa família e deixar um legado, porque construindo uma boa família, filhos vão crescer nesse ambiente e estarão prontos para viver a existência. E ali você pode deixar um legado. Tem muitas pessoas que desenvolvem a habilidade de destruir, né? Destruir relacionamentos, destruir uma família. Não, mas nós precisamos entender que, mediante a graça de Deus, mediante o Espírito de Deus, nós podemos construir boas obras. Obras, queridos, obras talvez na sua vida pessoal. Você pode construir uma boa carreira profissional.
Você pode construir uma boa vida financeira. Não estou falando aqui de amar o dinheiro, nada disso, não. A Bíblia condena isso. Condena a avareza, né? O amor ao dinheiro. Não é isso. Mas você pode construir uma vida plena, uma vida próspera, debaixo da graça de Deus. Você pode fazer boas obras aos próximos, aos irmãos. Você pode se doar, você pode se entregar, você pode levar um recurso a alguém. Enfim, queridos, você pode fazer obras e deixar essas obras como marcos na sua vida, como altares, onde o Senhor vai ver, onde o Senhor vai lembrar o como você agiu em determinada situação. Sabe, amado, tudo aquilo que você faz para o outro, que você constrói, isso está sendo registrado no reino dos céus. A sua ação, a sua atitude, às vezes é uma visita que você faz a alguém que está hospitalizado, às vezes é uma oração que você faz, às vezes é um aconselhamento que você dá, às vezes pode até ser uma oferta que você coloca na vida de outra pessoa, uma cesta básica, algo que você lança na vida de outra pessoa. Né? Muitas vezes é muito importante nós orarmos pelos outros, devemos orar, mas muitas vezes as pessoas precisam do quê? Elas precisam da nossa atenção, elas precisam do nosso abraço, elas precisam do nosso socorro. E quando nós fazemos isso, nós estamos então, queridos, edificando, colocando, né, deixando um legado realmente que vai ecoar nos céus. Então veja, aqui eu quero de novo colocar as obras que você tem feito. Elas estão em qual classificação? Veja, as obras serão provadas para ver de que material é feito. Será que aquilo que você tem feito, se o fogo vier, vai consumir de uma vez? Aí acontece se for palha, né? Fogo que quando vem sobre a palha, acaba tudo rapidamente. Mas agora se for ouro, o que vai acontecer? Aquele fogo vai refinar. Mas a glória, o valor do ouro, ele vai permanecer. Então, queridos, que nesse dia nós possamos receber do Espírito Santo de Deus, receber dessa graça, para sabermos construir a nossa vida. Eu quero aqui repetir esses 3 pontos. Primeiro, estabeleça Jesus como o alicerce central da sua vida. O segundo, veja muito bem a qualidade dos relacionamentos que você está tendo. Você está querendo que os outros sirvam a você? Ou você existe para servir outras pessoas? E o terceiro, o que as tuas mãos estão fazendo? Isso precisa gerar um legado. E isso precisa estabelecer a glória de Deus. As tuas mãos podem abençoar. As obras que você está fazendo podem abençoar outras pessoas e podem construir um memorial ao Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero orar contigo agora em cima dessa palavra. Se você puder, coloque a mão no seu coração aí. Talvez você um dia tenha estabelecido o Senhor Jesus como alicerce da sua vida, mas talvez por situações você tirou Jesus e colocou outra pessoa, colocou uma situação como alicerce da sua vida. Mas hoje eu te convido a voltar a estabelecer o alicerce correto no teu coração, na sua vida. Eu quero orar com você. Faça uma aliança com o Senhor. Comece a pedir agora: Senhor, eu quero construir algo que glorifique o teu nome. Senhor, me dá sabedoria para construir algo que o Senhor considera que tenha valor. Então comece a colocar diante do Senhor agora a tua vida, a tua fé. Comece a colocar diante do Senhor a tua vida com Deus. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, você se sente fraco, você se sente muitas vezes diante das circunstâncias, percebe que não vai talvez conseguir vencer, romper. Nesse dia eu quero te dar uma palavra, em nome de Jesus. Se você colocar Jesus como centro da sua vida, você vai ser fortalecido no Senhor e vai conseguir prevalecer.
Então esse é o momento. Eu quero orar contigo em nome de Jesus. Pai, nesse dia, em nome de Jesus, nós lemos aqui, Senhor, nessa carta do apóstolo Paulo, nós lemos que o alicerce precisa ser o Senhor Jesus. Portanto, tudo aquilo que está nas nossas vidas que ocupa o teu lugar, que seja removido, que seja retirado agora, em nome de Jesus. Talvez sejam situações, pessoas, talvez sejam coisas materiais que estão no centro do nosso coração, e hoje nós removemos isso, em nome de Jesus Cristo, e colocamos o Senhor no centro das nossas vidas, que o Senhor seja o pilar, que o Senhor seja o alicerce agora das nossas vidas, que a nossa fé seja edificada nesse alicerce, e eu clamo o nome de Jesus agora. Venha com o Senhor com o teu poder, que o nome de Jesus cure, que o nome de Jesus salve, que o nome de Jesus liberte agora. Nós liberamos o poder do nome de Jesus nesse dia, em nome de Jesus. Senhor, também apresentamos a Ti os nossos relacionamentos e tomamos sobre nós agora, Senhor, o mesmo jugo do Senhor Jesus, de ser servo, de se entregar, de olhar o benefício do outro, de favorecer outras pessoas, de se humilhar muitas vezes, mas se humilhando para ser exaltado, sim, seguindo o teu exemplo, Jesus. Senhor, portanto, e nos nossos relacionamentos, começa a quebrar, Senhor, agora e destruir tudo aquilo que traz confusão nos relacionamentos, talvez nos relacionamentos entre esposo e esposa, entre pai e filho, confusões nos relacionamentos ali no trabalho. Senhor, vai destruindo em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, e vem estabelecendo, sim, relacionamentos, ó Pai, que coloquem, Senhor, sim, uma construção para a vida. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu também clamo a Ti, Senhor, pelas nossas mãos, Senhor, que as obras que temos feito, elas possam glorificar o Teu nome, Senhor. Que as obras que temos feito, Senhor, sim, possam retratar a Tua vontade. Portanto, abençoa, Senhor, a obra de nossas mãos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nesse dia, eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Graças a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe.